Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano. Juntos conversaremos sobre direito, atualidades e o mundo luso-brasileiro. Tudo bem por aí, João? Tudo bem, Rui. Tudo bem, tudo bem. Também é luso, também é Quer, quer, luso. quer gravar de novo? Pode ser, Rui. Avança lá então. Avança lá, avança Me lá. perdoe. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano. Juntos conversaremos sobre direito, atualidades e o mundo luso-brasileiro. Tudo bem por aí, João? Tudo bem, Rui. Tudo bem. Não tão quente como no Brasil, mas também está quente por aqui. 28, 29 graus para outubro. Em Portugal é quente, é quente. Pois, essa é uma Portanto, temperatura boa, perto do é, que estamos a enfrentar no Brasil, mas é algo atípico, que não é normal nessa época, e fruto, por óbvio, né, das mudanças climáticas que ocorreram, sim, por responsabilidade de nós, seres humanos. certo. Sendo que, pronto, como também sabes, há muita gente a defender o contrário, mas não vamos entrar por aí. Pois, Aqui em Portugal, já agora, aqui em Portugal, o Ministro do Ambiente, porque estava numa conferência da EDP, foi atingido com tinta verde na conferência, ficou com a camisa marcada. É um vídeo viral na internet neste momento. Francamente, eu acho que estas chamadas de atenção, não sei se beneficiam a causa, não faço a menor ideia, porque no fundo era uma espécie, ou pareceu ser uma espécie de castigo por o ministro ter aceito ir a um fórum patrocinado pela EDP, segundo quem praticou o ato, será um dos grandes poluidores e de uns grandes responsáveis por esta situação climática que vivemos, tal como outras empresas do mesmo género. Portanto, foi assim um episódio caricato que aconteceu também em Portugal, ao lado do outro que eu gostava de trazer hoje e gostava de fazer uma comparação com o que se passa no Brasil, que tem a ver com a obrigatoriedade de, para além de receberem o pagamento em numerário, os comerciantes terem que disponibilizar obrigatoriamente um meio de pagamento eletrónico que, naturalmente, ao dia de hoje, implica custos junto do banco que disponibilize esse serviço. Estamos perante uma situação que em muitos países já é habitual, aliás, há alguns países já só há pagamento em pagamento eletrónico ou outro formato sem troca de dinheiro. Por um lado, combate, obviamente, a evasão fiscal, porque fica tudo registado. Por outro lado, é mais seguro para o comerciante, porque não tem dinheiro em caixa que possa ser vítima, que possa provocar um assalto, possa levar o comerciante a ser assaltado para roubarem o numerário. Por exemplo, alguns países, como tu bem sabes, e existe, praticamente todos os comerciantes e todos os pagamentos são feitos por aplicações. No caso da China, por exemplo, é tudo feito pela aplicação WeChat, que é uma aplicação de mensagens que eles têm e que, onde quer que tu vás, o preço tem o preço e tem o QR Code para tu, com o teu telemóvel, poderes fazer o pagamento através da aplicação. Qual é o problema em Portugal? O problema em Portugal alertam as confederações dos comerciantes e outras entidades que vamos passar a obrigar os comerciantes a adquirirem um serviço a uma entidade privada, não é uma entidade pública sequer, é uma entidade privada e pagar o correspondente valor. No fundo, é acrescer obrigatoriamente um custo na exploração da atividade pelo comerciante. Não há qualquer possibilidade de opção e, no fundo, acabamos por estar a angariar, entre aspas, clientela para os bancos e para quem disponibiliza esses meios eletrónicos, porque não vai ter alternativa se ele não tiver, presumo que depois haja uma sanção qualquer, e desta forma parece-me que se não houver uma alteração das comissões bancárias por esse tipo de utilização de pagamentos eletrónicos, que leva em Portugal alguns comerciantes a só aceitarem pagamentos eletrónicos a partir de um determinado montante
e outros a não terem por causa desses custos, porque não querem pagar a comissão pela transação. O que eu pergunto é, ok, em primeira linha, o custo incide sobre o comerciante, mas todos nós sabemos quem é que, afinal, vai suportar esse custo? O consumidor, obviamente. Portanto, a menos que o governo, de algum modo, limite essas comissões ou imponha a gratuitidade do serviço, que me parece o mais razoável, uma vez que vai ser um serviço obrigatório, parece-me que será uma medida algo polémica e algo complicada de justificar, porque, no fundo, é uma angariação de pelo menos 10 milhões de clientes para as entidades bancárias, que passam a ter um mercado, toda a gente obrigada a utilizar os seus serviços, quando nem sequer é uma entidade pública que fornece. Se houvesse uma entidade pública a fornecer, nós poderíamos dizer que é o Estado que assegura, e aí poderia haver algum tipo de justificação, eventualmente. Agora, neste caso, diria que vamos ter preços mais caros, se não houver essa limitação, e vamos estar a beneficiar entidades privadas que em Portugal apresentaram neste ano lucros muito elevados por causa da elevada taxa de juro nos créditos, por exemplo, à habitação e noutros empréstimos. Portanto, haverá aqui uma destruição da concorrência. Diga-se também que em Portugal também temos uma situação em que provavelmente estaremos perante uma evasão fiscal em que o multibanco só funciona até uma certa hora e a partir dessa hora deixa de funcionar e não é possível o pagamento por multibanco. Também acontece os pagamentos automáticos terem avarias a partir de determinadas horas do dia e pronto. Nessa parte, o pagamento eletrónico e esta obrigatoriedade, de alguma forma, irá controlar também estas situações e acho que será benéfico porque corrigirá algumas distorções fiscais que ainda existem nesse tipo de situações. Não sei como é que é no Brasil em relação a isto, gostava de ouvir a tua opinião, Rui. João, de plano, não há essa obrigatoriedade, porque o Brasil ainda, como bem sabe, é um país de dimensão continental e nós temos rincões que ainda não aceitariam uma obrigatoriedade dessas. Mas, de qualquer sorte, me causa preocupação essa notícia que você me traz, porque isso afeta, como bem disse, diretamente o pequeno e médio comerciante, aquele que no seu dia a dia só usa numerário, João. Isso é igual em todo mundo, salvo honrosas exceções, né, como você também citou, a China, mas que também usa numerário. De Não, a qualquer, China não. A China praticamente já não, já não usa não, mais ainda, numerário. Não, não, tem, ainda existe, existe, mas ainda muito existe, pouco, muito pouco. muito pouco, é muito residual. E na China temos uma variante que eu não disse há pouco, mas que acho que é importante Sim. ficar aqui clara, que é esta aplicação é estatal. Ah, pois. Justificado. E o outro Pronto. ponto que me chama a atenção, que você colocou, que é assim, de um lado você tem o combate à evasão fiscal, você tem, de um lado, maior segurança para o comerciante, mas não podemos esquecer também que, na medida que há um aumento exponencial do uso das novas tecnologias para os pagamentos, nós também teremos um aumento exponencial abre aspas, mente criminosa, fecha aspas, que vai buscar mecanismos de praticar assaltos virtuais para esses comerciantes que praticam, que terão a obrigatoriedade do uso dessas formas de pagamento. De qualquer sorte, o resumo da ópera já foi dado. Quem pagará a conta será obrigatoriamente o consumidor. Isso, é claro, fica escancarado. O custo do uso dessas, abre aspas, maquininhas, fecha aspas, João, acabam por ser elevados. E pior, vindo de uma entidade que é privada, que não é pública. O mesmo ocorre no Brasil, mas ainda de forma velada, né? Demoraremos alguns anos ainda para enfrentar essa temática com a devida atenção. É isso. Aqui há algum tempo que se defende, por exemplo, a partir de algumas horas em alguns estabelecimentos,
é tudo pago em cartão. Pronto, há situações que podem justificar por elevado risco de assaltos e tudo mais, que pode justificar que essa seja a solução adotada. Mas, na minha opinião, entendo que não deve contribuir para um aumento de preços para o consumidor. Isso parece-me que A não acho ser que que vem da. o Estado proporcione uma solução de equilíbrio, né, João? Uma solução equilibrada que permita que o custo da operação não seja repassado ao consumidor, já que se tornará compulsório, então que crie um mecanismo de equilíbrio para evitar, eventualmente, um cenário de inflação originado por Sim, uma situação dessas. sim. Um dos E que elementos. mais, e que mais uma vez não estejamos perante uma medida que venha a ter umas correções sociais para, de facto, aquelas pessoas que estão abaixo de um determinado montante de rendimentos e que a classe média tenha mais um custo para além daqueles todos que já suporta e, de facto, em Portugal, das classes mais castigadas e que maior dificuldade tem em resistir às situações atuais e às condições financeiras atuais de inflação, de aumento da taxa de juro e que, de facto, fazem com que a classe média tenha estado a viver não muito bem. Aliás, neste momento, um dos grandes problemas em Portugal é nós termos uma nova classe de pobres, de pessoas que estão a passar grandes dificuldades por causa de toda esta envolvente que leva mesmo pessoas que têm trabalho e que não foram despedidas e continuam a ter um trabalho que há uns tempos tinham uma vida razoável, agora estão a passar muito mal. Portanto, estamos a falar de aumentos muito elevados das prestações de casa, 300, 400 euros em um ano, por exemplo. Numa economia familiar é complicado. Eu recordo-me, João, no mês de março deste ano, quando estive consigo em Lisboa, que houve um protesto que era justamente sobre o aumento dos juros, né, da casa própria, do financiamento de bens imóveis. Sim, Você me traz agora a notícia que esse aumento impactou deveras a vida daquela pessoa que era de classe média, que vivia razoavelmente bem, mas que agora, frente a este novo cenário, está a passar dificuldades. A sim. pergunta que eu faço é a seguinte, e já mudando um pouquinho de assunto, mas na mesma linha do que estamos a tratar, o governo está a enfrentar efetivamente esse tipo de situação? É uma situação localizada ou toda a Europa está a viver um cenário semelhante? Não, toda a Europa está a atravessar um cenário semelhante, mas, como é óbvio, quando tu tens uma situação de dificuldade de encontrar habitação, de arrendar casa, porque os valores são extremamente elevados e as casas, quer nas casas que se compram ou se querem comprar, quer nas casas que se querem arrendar, são valores francamente elevados para os rendimentos da população portuguesa, nós entramos numa crise gravíssima. Não obstante estarmos numa situação quase de pleno emprego, temos uma economia que não está mal, temos umas contas públicas que estão francamente bem, graças às receitas e ao aumento das receitas provenientes dos impostos, mas a população está mal e passa mal e aliás, nota-se uma grande dificuldade que tem um reflexo imediato que é a idade que os jovens saem de casa dos pais aumenta, pela dificuldade de encontrarem habitação e muitos jovens também vão imigrados para fora do país, vão para o estrangeiro, onde conseguem ter remunerações mais elevadas, 3, 4 vezes mais, como médicos, enfermeiros e outras profissões. Estes dois são aqueles que também se vão embora depois de acabarem aqui a formação e poderem sair do país. Estamos perante uma situação de alguma dificuldade, mas depois também temos situações difíceis de explicar. Houve uma manifestação no último fim de semana que era a favor do rendimento básico incondicional, não sei quem é que paga, mas pronto, vamos tendo estas situações assim um pouco complexas. Temos a defesa da ocupação de casas, agora começamos a ter aqui um extremar de posições e de populismos demagógicos que de facto não beneficiam o país e que eu não estou a ver como é que o governo vai conseguir resolver. Aliás, o nosso governo fez um pedido de auxílio na questão da habitação
a Bruxelas, que foi interpretado pela oposição como sendo uma confissão de incapacidade de lutar contra a situação. Portanto, este é o ponto. Por um lado, temos a situação económica e os índices económicos que são favoráveis, mas depois, por outro lado, temos a população que não está a passar bem, infelizmente. Este é um cenário que tende a se complicar, principalmente quando assuntos marginais se tornam principais, como, por exemplo, que nós conversamos, essa notícia que você nos trouxe sobre as formas de Sim, pagamento. sim, Parece que este assunto não impacta diretamente a economia e etc., quando, na verdade, há um impacto indireto e direto que é automático. Basta aprovar uma medida dessas que você tem, de forma escalonada, problemas para pequenos, médios comerciantes, problemas para os consumidores, e você cria todo um ciclo de novas complicações. É isso. claro. É isso, Rui. Penso que por hoje chegamos ao fim e no próximo traremos outros assuntos, faremos o mesmo que fizemos hoje, que é a comparação entre Portugal e Brasil e eventualmente outros países. Tivemos convidados de língua oficial portuguesa e por hoje é tudo. Até uma próxima. Um abraço. Um grande abraço a todos. Estes foram os diálogos luso-atlânticos.